Quando a gente fala de acessibilidade e a gente fala de F123, a gente não está falando só de alta performance e baixo custo. A gente está falando de uma tecnologia, uma estratégia que é a favor e pede, em cada oportunidade que a gente tem, para que entidades públicas exijam que todas aquelas tecnologias que elas compram sejam compatíveis com formatos de arquivos abertos, que sejam compatíveis com protocolos de comunicação aberto. Porque se eu estou usando o Google Talk e um dia desses o Google resolve fazer o site deles inacessível para mim, usuário cego, eu pego Pidgin, pego outro cliente de mensagem instantânea que é compatível com o Google Talk, que se chama o padrão de comunicação XMPP, e é igual que e-mail. Não serve um, eu pego o outro. Por quê? Porque aquele protocolo é aberto. A gente, quando compra um telefone, o governo brasileiro, quando regulamenta a venda de telefones, a gente não é forçado a usar um telefone que só funciona como empresa. Quando eu ligo para alguém, eu não tenho que ligar somente para aquele que está usando o Skype. Não, eu ligo para qualquer telefone do Brasil, porque tem padrões abertos que são seguidos. A gente precisa disso no mundo digital. Bom, protocolos abertos, formatos abertos e software com código-fonte aberto. Só para esclarecer, porque a gente tem algumas pessoas super técnicas aqui, outras pessoas menos técnicas. O software livre, ele não é um software gratuito. O software livre é muito mais. O software livre, ele é aquele bolo de chocolate que você vendeu para alguém, ou que você deu de presente para alguém, mas você deu com a receita. Exatamente. É isso aí, é isso aí. A Martinha, a gente já se entende. Então, tudo bem, alguém está vendendo o bolo para você, ele começou a cobrar muito caro, ou ele esqueceu de fazer uma caixinha acessível para quem tem algum problema motor, para abrir a caixinha do bolo, sei lá, a analogia começa a ficar meio estranha, né? Mas ele fez alguma coisa que você não gostou, você tem a receita, você vai para outra padaria. Certo? Esse é o software livre, é o software que inclui a receita. E isso é o F123 também. Bom, eu, para variar, fico me entusiasmado com as coisas teóricas e estratégicas e eu perco aqui os slides. Mas um estudo informal indicou que 55% dos alunos que fizeram o curso do F123 estavam empregados, que era algo extraordinário comparado com 70% de desemprego nos Estados Unidos para pessoas com deficiência. Já tivemos prêmios, diversos prêmios, o F123 está sendo testado ou usado em mais de 20 países, premiado por uma empresa alemã, premiado por uma organização, uma fundação chamada Esser Foundation, na Áustria, World Council, como é que chama? Esqueci agora. Eu não estou com tudo anotado aqui, mas está ali no slide. A Shoca nos Estados Unidos, reconhecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, World Future Council, Rockefeller Foundation, em um livro deles, que o F123 foi o único projeto de um país em desenvolvimento focado em pessoas com deficiência, ao qual eles recomendaram que fosse financiado. Só tenho mais 5 minutos, mas eu quero dar um último exemplo aqui, porque eu acho que é muito importante de um ponto de vista estratégico, voltando a políticas públicas. Por que o software livre é interessante? A gente teve, em um momento, nesses últimos anos, a gente estava ali com $5.000 sobrando. Ai, nossa, o que a gente vai fazer com esses $5.000? Nunca, eu estou brincando, pessoal. Eu tenho que continuar na tecnologia, porque comédia não é a minha área, não. Mas, assim, sobrar nunca sobrou, mas tinha 5 mil que a gente queria usar para algo diferente que não estava na nossa lista inicial de requerimentos. O que a gente fez? Você pega $5.000, você vai querer ajudar alguém com software de ampliação de tela para quem tem baixa visão, e você vai pegar um software proprietário, você vai ajudar entre 5 e 10, 15, sei lá, 20 pessoas no máximo, certo?
Mas esse não é o nosso esquema. F123 é software livre e quando a gente tem recurso, a gente usa esse recurso muito melhor. O que a gente fez? A gente tinha um software compatível com um ambiente gráfico que é usado em mais ou menos 14 milhões de computadores no mundo todo. Esse software funcionava bem, era legal, invertia as cores, beleza, não tinha rastreamento de cursor. Então, você vai escrevendo e daí a parte ampliada fica fora da tela, né? Quer dizer, o cursor sai da tela, daí você tem que mexer no mouse, daí você enxerga, daí você escreve mais um pouco. Não era o ideal. A gente pegou esses $5.000 e gastou para fazer esse rastreamento de cursor. Foi o primeiro software livre de ampliação a ter rastreamento de cursor do mundo. E a gente calcula que, se você pegar a porcentagem de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, porcentagem de pessoas do mundo que têm deficiência visual, baixa visão, e você aplicar isso aos 14 milhões de pessoas usuárias daquele ambiente gráfico que a gente usa no F123 e que muitas outras 14 milhões de pessoas pelo mundo afora usam, você tem aí mais ou menos 504 mil pessoas com baixa visão que tiveram o benefício daqueles $5.000 que a gente gastou em ampliação de tela. Então, vejam a decisão estratégica de um governo. Eu vou pegar $5.000 e ajudar 10, 15, 20, 30 pessoas, ou eu pegar $5.000 e vou ajudar 504 mil pessoas? E qual que é a diferença entre essas duas coisas? Por que o óbvio não é feito? Porque dessas 504 mil pessoas, mais ou menos 700 sabem que quem fez essa doação e esse trabalho foi o F123. O resto não sabe. E agora vocês sabem. Mas muita gente acaba não fazendo o que seria ideal. Por quê? Porque eles não vão ganhar o crédito, não vão ganhar a fama, etc. e tal, etc. e tal. Mas a gente não se concentra, não sobrevive com venda de software. A gente... Alguém comentou hoje de manhã sobre o modelo de negócio, a sustentabilidade da iniciativa. A gente é sustentável. Por quê? Porque a gente vende apoio técnico, a gente vende desenvolvimento de software, a gente vende serviços de consultoria, a gente não vende software. A gente vende software quando tem que pôr um sintetizador de voz de alta qualidade, quando tem que fazer alguma coisa com um pedacinho de software proprietário. E o momento que a gente tiver o apoio que a gente precisa para não ter que usar uma voz proprietária, nem isso a gente não vai fazer. Porque a gente é 100% sustentável com trabalhos de consultoria, desenvolvimento, apoio técnico e parcerias diversas que a gente faz por aí. Então, esse é o modelo de negócio do mundo do software livre. Pessoal, se vocês quiserem mais informações, eu já escrevi tudo que eu falei aqui, está em diferentes papers aí escritos para a União Internacional de Telecomunicações, o G3ICT, que ligado às Nações Unidas, uma série de artigos, a gente está sempre disponível para apresentações e especialmente para parcerias. Obrigado. Boa tarde. Eu queria iniciar cumprimentando aqui meu amigo, o professor Antônio Borges, amigo de muitos anos, de longas batalhas. Prazer estar aqui com você. Cumprimentar o Fernando. Fernando, adorei sua palestra, viu? Espero que você tenha muito sucesso e que o projeto F123 encontre aqui no poder público, aqui entre nós, o apoio necessário para você levar adiante esse trabalho, que é muito bonito e, conceitualmente, bate exatamente com tudo que a gente pensa sobre software livre e sobre como utilizar isso na acessibilidade, que vocês observem o seguinte: a diferença de tudo que o Fernando colocou para o que a gente vê na praça é que o foco do trabalho dele é o ser humano. É exatamente por isso que o trabalho é bonito. De manhã, o palestrante inicial fez uma alusão muito importante à questão da falta de acessibilidade em sites. E uma das razões para que isso aconteça é exatamente porque
os técnicos ficam deslumbrados com a tecnologia, com aquelas coisas maravilhosas, e se esquece que aquilo não é feito para ser bacana, aquilo é feito para atender pessoas, né? Por isso que muitas vezes os sites são inacessíveis, é uma das razões. Mas eu queria apresentar a empresa para a qual eu trabalho. Eu trabalho no SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. É uma empresa que pertence à Receita Federal, ao Ministério da Fazenda. E, por algumas razões óbvias, pelo menos 3, o SERPRO implementou uma coordenação que se chama de coordenação estratégica de ações governamentais. Dentro dessa coordenação, encontra-se a divisão de acessibilidade, o departamento de responsabilidade social, enfim, a estrutura da empresa para internalizar dentro da empresa, que é uma empresa grande, com mais de 10 mil funcionários, espalhada em 27 locais do Brasil, as políticas de Estado, aquelas que já se tornaram leis e que, no entanto, têm que ser cumpridas, né? E que não é assim, né? Promulga-se a lei e imediatamente ela é cumprida. Não, a gente tem que batalhar muito e trabalhar muito para que isso seja aceito, para que isso entre no sangue, na veia do poder público e da sociedade. Mas, pelo menos, nós temos as leis aí para nos ajudar. Então, a função dessa coordenação, a motivação, uma delas é essa, é fazer cumprir a legislação, seja uma política de Estado. A outra é seguir as orientações da política de governo, as orientações que vêm como políticas, mas não acompanhadas ainda de legislação ou de regulamentação, mas é obrigação fazer cumprir também. Precisamos e queremos também ajudar, como vetores ou como apoio, a sociedade a praticar a acessibilidade e fazer com que o software livre seja uma coisa compreendida e mais aceita, que também é uma questão até cultural, né? Não é uma questão somente técnica. O trabalho é um trabalho muito árduo, não é uma coisa tão simples. E a terceira razão, conversando com os meus pares na empresa, e nós concluímos que todos temos um sentimento muito parecido, que é a questão do entendimento do que seja acessibilidade, né? A acessibilidade, ela tem uma definição jurídica que está na lei, mas ela deixa a desejar, porque, na verdade, aquilo que está escrito na lei, se você tirar de lá o termo pessoas portadoras de deficiência, cabe para qualquer um. Todo mundo precisa de acesso aos equipamentos públicos, todo mundo precisa de acesso à tecnologia, e todo mundo busca isso a vida inteira, todos os dias, o tempo todo. É alguém que sobe numa escada para pegar alguma coisa no alto de uma prateleira, é alguém que enfim, que vai buscando o tempo todo alternativas, que pega uma ferramenta para fazer alguma coisa que com a mão livre não consegue. Todo mundo, a vida da gente é buscar acessibilidade, é buscar ir além daquilo que o nosso corpo permite, que a nossa situação física permite. É isso que a gente faz e por isso somos racionais, e por isso somos revolucionários, por isso saímos da caverna, atravessamos florestas e estamos aqui hoje conversando. Agora, quando se fala de se promover a acessibilidade com essa conotação apenas legal, jurídica, né, fica um negócio um pouco estranho, porque a pergunta é a seguinte, por que não? Você faz por quê? Porque tem que fazer inclusão social, porque... Não, a pergunta mais forte, mais decisiva é por que não? O tempo todo. Porque a acessibilidade, ela ultrapassa a questão técnica, a questão da inclusão social, uma questão econômica, socioeconômica, e é uma questão de humanidade. É a pessoa poder viver a sua humanidade. É muito mais do que simplesmente estabelecer uma política de inclusão, porque, convenhamos,
por qualquer motivo que seja, uma pessoa ter restrições de acesso à informação, de acesso ao trabalho, isso é criminoso. Então, o nosso papel aqui é resgatar esse vácuo, esse absurdo, que a gente vem sofrendo há muitos anos, e principalmente agora, porque a tecnologia permite e abre caminho para isso. Bom, eu tinha prometido aqui a Natália, e vou cumprir, não vou me estender muito, porque o professor Borges tem aqui que fazer uma apresentação, e nós acabamos começando mais tarde, e eu queria apenas dizer que o SERPRO, como eu tinha dito inicialmente, tem como tarefa hoje, relativa à acessibilidade, duas atividades principais. Primeiro, internalizar isso sob o ponto de vista da acessibilidade digital e física. É uma resolução da presidência da empresa. Todos os próprios da empresa passarão por reformas para atender a norma 9050 da BNT. Essa é uma definição, uma determinação que vai atender também a legislação. E todos os produtos, todos os aplicativos, todos os softwares produzidos pela empresa terão que obedecer aos critérios de acessibilidade do W3C, e isso também de forma incondicional. O nosso trabalho, nesse exato momento, porque é uma empresa muito grande, com uma estrutura muito complexa, e todas essas estruturas, todos os órgãos da empresa precisam se preparar para isso. É o que faz compra, é o que desenvolve projeto, é o que faz desenho, todos têm que se preparar, cada um dentro da sua atribuição. É esse o trabalho que nós estamos fazendo no momento. E quanto ao apoio aos programas de acessibilidade, eu estava conversando isso até hoje com a professora Martinha, o nosso papel correto é dar apoio aos órgãos do governo que têm a responsabilidade de levar isso à sociedade. Nesse sentido, nós estamos buscando conversações, parcerias, para atender as áreas do governo para a qual nós possamos ser úteis. Essa é a nossa ideia daqui para frente. Eu agradeço, deixo aqui um abraço para todo mundo e passo aqui a palavra para a mesa. Olá, eu queria pedir, por favor, que as transparências fossem colocadas. Elas são mais para eu mesmo me guiar do que propriamente para a plateia. Embora as transparências originais elas sejam sonorizadas. Não, elas foram sonorizadas para ter acessibilidade completa, mas eu acho que nesse momento não é o caso de... né? Não, é porque exigiria uma certa logística. Eu mando para você as transparências sonorizadas, você escuta no seu computador, tá bom? Bom, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, especialmente porque eu estou encontrando grandes figuras. Figuras não só de projeção política, mas também grandes amigos. Martinha, grande amiga, Januário, Bauer. Bom, pessoas aqui que eu não vou nem citar, senão a gente sempre esquece alguém e fica chato, né? E Fernandinha. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre esse tema software livre, mas contando um pouco a história, até porque nem todas as pessoas conhecem essa situação de desenvolvimento, tá? Então, a minha fala foi muito para responder às questões que eu recebi da Natália, e a pergunta que ela fez assim: softwares livres são, para acessibilidade, são possíveis? Essa foi a pergunta que ela me fez. E vinha comigo participar dessa mesa o Cláudio Maia Dalalana, do SERPRO. Infelizmente, houve um problema lá no SERPRO e o Cláudio, infelizmente, não pôde vir, e eu peguei a palestra do Cláudio e incorporei a minha, fazendo um certo ajuste. Então, vocês vão sentir como que a palestra vai numa certa linha, depois ela muda de direção, porque seria o Cláudio falando. Okay? Não sou intérprete do Cláudio, mas tentarei expor as ideias que ele tenta passar. Bom, começamos com tecnologia assistiva, que é um conjunto de ações que tornam possível o que era impossível para as pessoas com deficiência. Tá? Segundo a definição oficial, são produtos, recursos, metodologias, estratégias. Pode virar, por favor? Como é que faz aqui? Olha, coisa boa.
estratégias, práticas e serviços que melhoram a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social das pessoas com deficiência. Bom, o que é importante a gente saber é que o uso do computador para as pessoas com deficiência realmente é uma coisa que faz uma diferença extraordinária, né? A primeira coisa que ele torna possível é a leitura e a escrita. É claro que a pessoa que é cega, ela vai conseguir escrever utilizando o braille, utilizando outras técnicas. A pessoa que tem uma dificuldade motora vai utilizar outras técnicas para escrever. Mas o computador torna a leitura e a escrita entre as pessoas com deficiência e entre aquelas que não são deficientes perfeitamente ou razoavelmente compatíveis e acessíveis. E isso faz uma diferença completa, porque, primeiramente, promove uma inclusão cultural. Por exemplo, os estudantes podem ser integrados ou incluídos em classes. O acesso às informações didáticas, o acesso à informação começa a ser muito mais disseminado, muito mais poderoso. E consequências um pouco menos fáceis de perceber, a inclusão laboral. Você estuda para quê? Para chegar a um determinado momento, você vai trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a sua família. E na medida que você tenha equipamentos de computação que tornem as coisas mais fáceis, a questão laboral pode ser ou pode não ser, mas em geral é, de alguma maneira, facilitada. E por que não falar no lazer também, né? Assistir um filme pelo YouTube é muito agradável, mas por que eu não posso assistir um filme pelo YouTube sendo cego? Ou por que se o filme está falado em inglês, eu não posso ter uma tradução automatizada se eu não falo inglês? Então, são diversas possibilidades que surgem a partir dessa situação, tá? Bom, alguns softwares foram e são especialmente importantes. No Brasil, eu tentei aqui fazer uma breve resenha. O primeiro desses softwares, o mais antigo, realmente é o sistema DOSVox, que foi criado para o ambiente Windows, tá? E depois ele foi, digamos assim, acochambradamente executado, e é acochambradamente executado no sistema Linux, através de uma adaptação conhecida com o nome de Wine, né? Bom, o DOSVox ele tem uma importância muito grande, porque ele veio tratar o assunto de acesso das pessoas com deficiência ao computador de uma forma um pouco diferente do que é convencional. Há muitas soluções, por exemplo, vários leitores de tela, né? JAWS, Virtual Vision, NVDA para Windows, no caso de Linux, o Orca, no caso dos celulares, o Talks, no caso dos smartphones, dos tablets, o VoiceOver, Talkback. Quer dizer, a quantidade de soluções de leitura de tela é imensa. Tá? Mas será que todas as pessoas com deficiência visual têm a habilidade, têm o poder cultural, estão preparados para acessar essas tecnologias? Eu diria que num país como o Brasil, não. Talvez o cego que mora em Brasília, talvez o cego que tenha acesso a uma boa família, talvez ele consiga usar todo esse ferramental sem a menor dificuldade. Mas e o cego lá do sertão do Cariri? Em que ele é o único cego, né, naquela cidade e não tem professor, não tem nada. Então, as soluções, como o DOSVox, são mais interessantes, em que você coloca um sistema que tem um diálogo diferenciado e faz com que aquela pessoa seja incluída. Claro, se em determinado momento essa pessoa vai abandonar o DOSVox ou não, ela vai entrar numa faculdade, aí na faculdade talvez para ela seja mais conveniente utilizar um Virtual Vision ou um JAWS, tá? Talvez ela chegue num determinado momento, não, esse negócio de Windows para mim não me interessa, eu quero usar 1, 2, 3, né, que é muito mais completo, tem muito mais ferramentas, né? Então, o que é importante é que a decisão tem que ser da pessoa. A pessoa tem que escolher a melhor ferramenta para ela, tá? E aí entram outras questões. E quem paga pela ferramenta? Tá? Bom, a gente já vai chegar nessas questões só para completar esse quadro de softwares importantes. Eu falei aqui softwares para cegos, mas existem outras deficiências. Por exemplo, a pessoa que tem deficiência motora grave.
Aí, no caso, teriam softwares para Windows, Motrix, Microfênix, existem outros menos conhecidos para Linux, né? No caso, sintetizador de voz é uma questão importante, né? Especialmente porque sintetizador de voz dá acesso da pessoa da pessoa que não enxerga ou da pessoa que tem uma dificuldade, uma dislexia, por exemplo, às informações que estão apresentadas na tela. E aí, a existência de soluções livres é importante. Existe uma solução livre, que é o Liane TTS, né? Mas, que é uma solução simples, mas talvez ela não atenda a todos os requisitos que são necessários, tá? A questão de uma solução homogênea para dar suporte aos estudantes. Aí temos o sistema MacDaisy, uma iniciativa fantástica do MEC, né? E aqui a professora Martinha, hoje de manhã, falou, talvez um pouco menos até do que deveria ter falado, dado a importância que o MacDaisy tem, né? Que permite que as pessoas recebam hoje nas suas casas, as pessoas cegas recebam nas suas casas, um computador e um software para poder ter acesso aos livros didáticos que são, digamos assim, capitaneados pelo MEC, tá? O MEC faz com que as editoras não só produzam os seus livros didáticos em papel, mas também sejam obrigadas a fornecer num formato acessível. Não tem discussão, está no edital. A editora tem que fazer, tem que entregar para a pessoa, e a pessoa que é deficiente visual recebe e tem o software que é compatível. Ah, mas o MacDaisy podia ser melhor. Sim, mas é grátis, é um software livre, tá? Se quiser mexer, o fonte está lá, um programa escrito em Java, né? E outras soluções, como o Muse Braille. Bom, existem N soluções hoje que fazem com que nós estejamos hoje vivendo realmente um admirável mundo novo em termos da tecnologia para pessoas com deficiência. E sendo a computação o grande capitão desse processo. Bom, e aí o suporte às atividades profissionais começa a se tornar realidade, né? As pessoas com deficiência começam a ter sua capacidade reconhecida. E aí nós caímos num problema sério, que é o problema chamado governo eletrônico, que é um movimento mundial que possibilita a qualquer pessoa resolver remotamente as suas questões, as questões que lhe dizem respeito, desde que não seja, sendo que não seja imprescindível a sua presença física. E aí, para você ter governo eletrônico, você não pode ter cidadãos de segunda classe. Toda pessoa cega tem que poder acessar com plenitude o governo eletrônico, tá? Então, e aí nesse conjunto de soluções existentes, nesse maravilhoso mundo, aparece a questão do software proprietário e software livre, tá? Que entra ali não como um detalhe, mas como uma coisa muito, muito importante. Desde a década de 1990, praticamente, todo software era proprietário, tá? Windows, MS-DOS, né? E aí, o desenvolvimento das ferramentas para esses ambientes foi praticamente hegemônico. Praticamente só se fez acessibilização por esses ambientes, tá? Garantindo o acesso, por exemplo, das pessoas com deficiência visual a essa realidade, essa revolução tecnológica que aconteceu nos anos 1990 e 2000, tá? Com imenso benefício profissional, educacional, lazer e de relacionamento social, tá? Subjacente à questão da acessibilidade da web, que eu não vou discutir aqui, mas é igualmente importante. Mas, indo na linha do raciocínio do software livre, fazendo as contas, tá? Bom, se o governo resolvesse montar 10 mil estações em escolas e centros de acesso populares, telecentros, por exemplo, se você imaginar que um Windows OEM custa R$370, tá? Um Office custa R$881. Não sei se os preços são reais, mas é mais ou menos isso. E que um JAWS custa R$3.800, que são softwares proprietários, tá? Você gastaria
cerca de 68 milhões de reais para equipar o universo das pessoas, que corresponde apenas a 5% dos deficientes visuais. Então, é muito dinheiro. Se esse dinheiro fosse redirecionado para capitanear soluções de software livre, soluções que pudessem ser criadas e que pudessem depois, uma vez implantadas, terem continuidade e poderem fazer com que o custo fosse diluído. É claro que software livre não é software grátis. Tem a instalação, tem a manutenção, tem o suporte, o treinamento, isso custa dinheiro, mas certamente é muito menos dinheiro. Tá? Então, a importância do software livre começa a se manifestar a partir daí. Uma primeira importância econômica, pagamento de royalties. Segunda importância, aumento do conhecimento tecnológico, o que implica em outras coisas, tais como segurança nacional, independência do detentor da tecnologia, mas, infelizmente, até o presente momento, as soluções de acessibilidade para software livre ainda estão muito aquém das soluções que existem para software proprietário. Tá? Então, para completar o meu raciocínio, tá? E passar, pelo menos brevemente, para o software sinal que eu tenho que falar, porque seria parte da palestra do Dalalana, né? Você está me dando 5 minutos para mim, e o Dalalana? Então, a implantação do software livre não pode ser feita, isso é que é importante a gente dizer aqui nesse momento, sem a correspondente garantia da acessibilidade. Então, no nosso país, muitas vezes o software livre ele é implantado e as pessoas esquecem que a acessibilidade tem que ser considerado um direito fundamental. Então, quando eu vejo projetos como o 123, por exemplo, em que a acessibilidade é parte integrante, é a origem do projeto, eu fico muito feliz. Mas isso não deveria ser um privilégio do projeto 123, F123. Né? Isso deveria ser uma consciência geral. Né? Os softwares todos deveriam ter a acessibilidade como uma premissa. Tá? Bom, de tal maneira que implica em barreiras que vão impor o acesso ao cidadão deficiente. Se você comprar hoje, se você instalar um Linux, tá? Esse Linux, se ele não vier completamente preparado para ser acessibilizado, a pessoa com deficiência visual vai ser seriamente prejudicada. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, se eu adquirir o Ubuntu, se eu entrar na internet e baixar o Ubuntu já vem lá com o sistema Orca, já vem com uma série de outras facilidades. Isso não resolve? A resposta é não. Resolve a situação do deficiente visual que já tem uma cultura computacional. E o cara lá do sertão do Cariri? Será que ele está sendo realmente pensado? Será que as soluções de acessibilidade que estão sendo propostas, elas são suficientemente boas para a realidade do nosso país, que é um país de diversidade? A resposta é, infelizmente, não. Há necessidade de se trabalhar em soluções de software livre que contemplem essa grande quantidade de pessoas que estão desassistidas pelo software livre. E as pessoas de software livre não têm essa consciência. Claro, eu não estou falando do Fernando. Tá? Fernando é outra história. Ele sabe disso. Tá? Mas é importante que as pessoas tenham essa consciência. Tá? O software livre não pode ser um instrumento de exclusão social. Bom, e aí você pode dizer assim, mas será que já existem algumas iniciativas? Sim, existem algumas iniciativas, por exemplo, executar o DOSVox e o Braille Fácil. O Braille Fácil é um programa de impressão Braille em cima do Linux com Wine. Mas isso eu chamaria de uma gambiarra. Tá? É uma solução precária. Tá? Grande parte dos programas de acessibilidade até funciona, mas funciona sem um compromisso. Sem um compromisso de software livre. É assim, funciona como gambiarra.
E é isso que eu defendo que não pode continuar. Se estamos falando em software livre, temos que falar seriamente. Bom, claro, tem as distros tentam, de alguma maneira, resolver isso, 1, 2, 3, Linux acessível, etc. Tá? Mas aí tem outras situações. O sintetizador de voz que vem com o Ubuntu é vergonhoso. Tá? É um sintetizador feito na Austrália, sei lá em que país, e quando você põe para falar português, fala horrivelmente. Tá? Outra coisa, há iniciativas, por exemplo, a iniciativa do SERPRO, está aqui uma frase do presidente do SERPRO. Em sintonia com a política social de informática do governo federal, o SERPRO está se mobilizando para encontrar soluções tecnológicas que abram caminhos para a inclusão social de milhões de cidadãos com necessidades especiais. Isso é a fala oficial. Tá? Mas da fala oficial até a ação, Marcos Kins, que está aqui do meu lado, pode dizer que não é um consenso dentro da empresa. Dentro da própria empresa SERPRO, não há um consenso de que a acessibilidade não tem que ser questionada. A acessibilidade tem que ter acessibilidade no imposto de renda. Se o principal programa do SERPRO, que é o imposto de renda, e que atinge diretamente todas as pessoas, se uma pessoa cega quer fazer imposto de renda, não consegue. Está ruim a coisa, não está bem. Bom, agora, o SERPRO já está, pelo menos o SERPRO está se movimentando, e está se movimentando no sentido correto, na minha opinião. Tá? Por exemplo, mandou que fosse projetado um sintetizador de voz, que é o Liane TTS, que pode ter muitas críticas, mas é um software livre, é um software que você tem fonte e que pode ser melhorado, né? Desde que haja um investimento efetivo em cima dele. Tá? Por exemplo, o SERPRO está fazendo o projeto Sinal. Na verdade, a primeira fase dele já terminou, deve ser distribuído a partir do mês que vem. É isso mesmo, Marcos? É. O projeto Sinal é um projeto, digamos assim, é um pequeno conjunto, digamos assim, similar ao DOSVox, já com essa visão de atender a essa população, que não é do cego sofisticado, do cego que tem direito a tudo. É o cego lá do sertão, é o cego do telecentro, o cego humilde, o cego pobre, que vai entrar no sistema de software livre, mas vai entrar pela porta da frente. Vai chegar, vai usar, não vai pedir licença para ninguém. Tá? Com um sistema de acessibilidade compatível com o seu nível sociocultural. Então, por exemplo, o Sinal tem como objetivos ser, de alguma maneira, similar em funcionalidade, mas não em forma, tá? Ao sistema DOSVox e seus aplicativos, sendo que o seu maior usuário não são os cegos que utilizam soluções sofisticadas. A ideia não é isso. A ideia é o cego do telecentro, é o cego de lá do interior. Esse é que precisa de soluções para dar entrada na informação dessa pessoa no sistema de informação e, num determinado momento, essa pessoa vai sair e vai usar outras soluções melhores. Tá? Pode ser utilizado em conjunto com outras soluções? Perfeitamente. Nada obsta que o Sinal seja utilizado junto com o 1.2.3 ou com o Linux acessível, com outras soluções. Tá? Só assim como curiosidade, o tempo já me terminou, ela já está puxando as minhas orelhas, e eu, só para as pessoas conhecerem brevemente o Sinal, eu estou apresentando aqui na tela as características do programa. Né? Aqui, ele é gráfico, de tal maneira que... Ele é gráfico, porém falado, de tal maneira que as pessoas não vão dizer que sistema feio, como dizem do sistema DOSVox. Né? Ele não é feio, ele é bonitão. Né? Ele é todo colorido, todo gráfico, não é só por questão de opinião, mas é para atrair as pessoas. As pessoas cegas, elas têm do lado um irmão que enxerga. O irmão que enxerga vai achar bacaninha o sistema. E fala, vamos sentar aqui, vamos brincar, vamos... É isso, atrair também pela beleza. Por que não? Por que o cego tem que usar coisa feia? Né? Não é? Martinha é super elegante, sempre, né, Martinha? Bom, e aí você tem diversos modos, editor de textos, por exemplo. Aqui tem uma cópia do editor de textos mostrado na tela. Tudo sonorizado, tá? Nativamente, independente de leitor de telas.
Ou seja, em síntese, o projeto Sinal pode falar em qualquer sistema, independente do que você tenha de acessibilidade. Ah, eu quero falar numa máquina que não tem leitor de telas. Ok. Ah, eu quero falar numa máquina que já tem leitor de telas. Tudo bem, desliga a fala do Sinal e usa o leitor de telas. Tá? Bom, e aí você tem a agenda de compromissos, como no DOSVox, a agenda de contatos, uma calculadora, tudo desenhado bonitinho na tela, né? Sistema de impressão em tinta, em braille. Você tem alguns jogos, não tantos jogos quanto o DOSVox, tem uns 3 ou 4 jogos só, né? Mas brevemente será incorporado o sistema JogaVox, que é um subsistema de jogos do DOSVox, que hoje já tem, uma vez que você implanta o JogaVox, você já tem 50 jogos pelo menos prontos para você jogar. É uma máquina de jogos. O JogaVox vai ser implantado dentro do sistema Sinal. Bom, e assim por diante, correio eletrônico e etc, etc. Bom, eu estou colocando isso, primeiramente, para fazer um pouco de marketing do Sinal, que realmente é um sistema muito legal. Tá? É um sistema que está sendo iniciado agora, está sendo divulgado, como todo sistema que está sendo implantado, certamente vai ter uma fase muito significativa de ajustes, mas certamente em pouco tempo ele vai atingir um nível muito bom de qualidade, como é caracterizado, como são caracterizados os programas do SERPRO. Mas o que eu queria falar também sobre Sinal é passar esse recado. Se estamos falando de acessibilidade em ambiente de software livre, vamos ampliar a nossa mente para que a acessibilidade de software livre incorpore todos os cidadãos, que o software livre não se torne ferramenta de exclusão, que nós pensemos em todas as pessoas que têm deficiência e pensemos como o software livre possa promover o seu crescimento, o seu engrandecimento e fazer com que se tornem, através do software livre, cada vez mais cidadãos de primeira classe. Bom, queridos amigos, eu peço desculpas pela correria, tá? E agradeço muito pelo gentilíssimo convite da Natália e da sua equipe, né? E, por favor, sintam-se à vontade para me triturar na fase de perguntas. Ok. Meu nome é André, mas eu sou conhecido na comunidade brasileira do software livre como Zandri Bran. Eu participo do projeto linuxacessível.org. Zandri Bran. Zandri Bran. É porque eu venho da época que tem um nickname para usar a internet, sei lá, por 2000, né? Aí, como o histórico da internet pega, se você muda o nome, você tem que começar todo o histórico de novo, né? Eu acabei mantendo. Aí parece... É o meu avatar hoje, né? E, além disso, eu faço parte da distribuição Ubuntu no Brasil. No Brasil não, né? Internacional. Então, isso quer dizer que eu sou @ubuntu.com. Né? Eu faço parte do Ubuntu Accessibility também e trabalho no Instituto de Computação da Unicamp. Mas eu estou aqui para falar da... Eu acho isso tudo muito legal, né? Poder estar aqui com os senhores, com vocês aqui, mas eu não vejo falar em software livre comunidade. Por exemplo, você pega vários exemplos aqui, eu não gostaria de personalizar ou especificar exatamente né? Mas a gente vê lançamentos de software livres aqui, produzidos nacionalmente, mas que não tem engajamento da comunidade de software livre. E, na minha concepção, não existe software livre sem comunidade. Esquece. O desenvolvimento do software livre ele se dá pela comunidade e não por empresas ou organizações. Não é por aí que se dá o desenvolvimento mundial do software livre. Na realidade, não é nenhuma pergunta. Eu estou apenas colocando a comunidade na mesa, né? Eu realmente espero mesmo que, com isso daqui, a gente possa pegar e amadurecer novas ideias e trazer a comunidade, porque a solução para o cara lá do Jacaí está na comunidade. Né? Nós temos que ter uma comunidade presente, com suporte, uma comunidade prática, né? Que, na realidade, trabalha realmente com suporte. Basicamente, é isso só que eu queria estar colocando e agradeço muito. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, cumprimentar todos os presentes, em especial a mesa, a coordenação da Natália, professor Borges, Marcos Kinski e Fernando Botelho.
Primeira pergunta é para o Fernando, pela ordem de apresentação. Fernando, há algum tempo ouço falar no seu nome, no projeto F123, mas, em verdade, até hoje eu não consegui compreender conceitualmente o projeto, e na sua fala também isso para mim não ficou claro. A pergunta objetiva seria: o F123 é um leitor de telas, por exemplo, no ambiente Linux, ou seria um sistema operacional livre com a opção de voz e acessibilidade plena? Essa é a primeira pergunta para você. Pergunta para o professor Borges: o sistema Sinal, que será lançado pelo SERPRO, ele terá uma voz própria que será ativada ou não, de acordo com a vontade e a necessidade do usuário, pelo que compreendi? Uma espécie de configuração semelhante ao que a Apple oferece aos seus produtos, se ativa o voice-over ou não, se é essa a compreensão mesmo. E qual seria essa voz do Sinal? Seria a Liane TTS? Em sendo esta ou qualquer outra, é possível utilizar o Sinal com outra voz SAP, não necessariamente com outro leitor de telas? Como funcionará esse sistema Sinal? Seriam essas as perguntas. Obrigado. Tem mais ele ali do lado da aberto. Boa tarde a todos da mesa, todos e todas. Eu queria, só rapidamente, até acho que as perguntas técnicas mereceriam ser respondidas primeiro para não quebrar, mas eu queria só fazer aqui um pequeno meia-culpa, um meio meia-culpa. O meu nome é Sadi Jacques, eu sou embaixador da Associação Software Livre e do Fórum Internacional Software Livre. A ASL, eu e o Tavares estamos em Brasília aqui para participar do seminário a convite do Minicom. Nós vamos esse ano para a 14ª edição do Fórum Internacional Software Livre e a gente vem pensando muito seriamente na questão da acessibilidade. Inclusive nós integramos o Comitê Gaúcho de Acessibilidade, que recentemente foi lançado, agora semana passada ele foi lançado, mas é uma construção que começou ano passado. Nós estamos discutindo uma trilha ou uma mesa, um debate para o qual os palestrantes aqui já estão previamente convidados, depois a gente faz os contatos. Mas eu quero dizer assim que existe muita coisa para ser discutida e muita coisa que a gente já sabe, já conhece, e muito caminho que a gente não precisa mais discutir qual é. Nós precisamos construir ações que viabilizem esses caminhos. A rigor, está corretíssimo o colega que fala que não existe software livre sem comunidade, mas nós temos todas as condições hoje de potencialmente não só construir softwares livres, como construir comunidades para esses softwares livres e construir, portanto, conhecimento livre sustentável para uma sociedade mais participativa, mais inclusiva, e inclusive, uma sociedade mais potente. Nós temos feito discussões com várias esferas do governo federal, governos estaduais, municipais. Temos muitas ideias a respeito, na realidade, de como construir efetivamente um ecossistema. Nós falamos há mais de 15 anos num ecossistema de software livre no país. Ele, de fato, existe, mas ele ainda é disperso, ele é fluido, ele é invisível. Nós sequer temos hoje, nós como sociedade, uma medida correta, uma medida precisa do quanto se produz de software livre, do quanto o software livre impacta na economia do país, como também não se tem essa informação do quanto ele impacta na economia do mundo. Mas a gente sabe também que esses números são prodigiosos. Então, como eu disse, é um meia-culpa, depois a gente continua conversando com os demais, mas nós estamos muito preocupados com a integração da acessibilidade, com a inclusão digital, com software livres para produzir uma sociedade livre na sua plenitude. Obrigado.
Vou passar a palavra aí para quem vai responder. A gente tem 10 minutinhos estourando para responder, porque a gente precisa comer para depois ainda abrir a última mesa, tá? Fernanda. Rapidamente, duas perguntas que o pessoal fez especificamente para mim. Primeiro, que terrível que eu sou como apresentador, né? Porque se acaba a apresentação e alguém pergunta o que é o F123, é triste. Mas é fácil de responder. É um sistema operacional completo que inclui sistema operacional, aplicativos, leitor de tela, ampliador de tela, arquivos de ajuda, sistema de ajuda, apoio técnico e materiais de capacitação para ajudar as ONGs. Então, basicamente é isso. Ele é baseado no Ubuntu, que é baseado no Debian, que é baseado blá, 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 e assim vai por diante, né? Então, a diferença é que a gente escolhe os atalhos, a gente escolhe uma série de coisas para facilitar aquele usuário que é o principiante. A gente não está aqui para ajudar o cara que é super sofisticado, porque ele não precisa da nossa ajuda. A gente está aqui para ajudar o que é principiante. E daí, só rapidamente, a segunda pergunta, comunidade. Comunidade é absolutamente essencial em todo projeto livre. Eu estou absolutamente de acordo. A única coisa que eu quero comentar sobre isso é o seguinte: a comunidade ela é fantástica, só que ela não soluciona todos os desafios, né? Então, por exemplo, muitas vezes você encontra, no caso do F123, muita gente que é principiante e não entra em listas. Ele pergunta para o amigo, pergunta para o cara que fez o curso de F123 com ele, pergunta para... né? Ele não entra em listas. E aqueles poucos que entram em listas de e-mail, muitas vezes fazem uma pergunta e alguém responde com aquelas coisas. Entra no terminal e escreve XPT, blá, 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 underline, e acha que é óbvio. E não é óbvio, né? Então, eu acho que sim, existe a necessidade de termos apoio. Não interessa se é o F123 que faz esse papel, mas apoio de entidades que dão apoio técnico, ajuda aquele que é realmente principiante, né? E isso não, de forma alguma, tira a validade, a importância da comunidade, que ela ajuda pessoal de média experiência e pessoal mais avançado enormemente. E ajuda em todo o processo. Então, o F123 está absolutamente compatível com o que você falou, em termos de importância da comunidade. Eu só acho que há necessidade também de ter uma ajuda para aquele que é super principiante. Tá. Sua vez, né? Bom, alô? 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 Não? Aí. Bom, a pergunta foi sobre a voz do sinal, né? O sinal, ele vem distribuído, vamos dizer assim, vem junto com ele o sintetizador Liane. Por que vem com Liane? Primeiramente porque o Liane foi feito no SERP, tá? E todas as características do sintetizador o fazem adequado, digamos, para um uso básico. Mas a gente sabe perfeitamente que o sintetizador Liane pode não atender a todos os requisitos. Então, o sinal ele é compatível com uma ferramenta que existe dentro do sistema Linux, que é chamado de Speech Dispatcher. Tá? O que é o Speech Dispatcher? É um sistema de controle de vozes que permite a você acoplar, por exemplo, vozes pagas. Por exemplo, a voz da IBM, a voz de outros fabricantes, existem em forma compatível com o Speech Dispatcher. Então, se você quer utilizar o programa Sinal, o sistema Sinal, junto com outro sintetizador, vai ter que comprar o sintetizador. Tá? Comprar no mercado. Não são vozes muito caras, $20, $30, até menos. Ou até algumas soluções gratuitas, né? As soluções gratuitas são muito ruins, né? Mas, de qualquer maneira, há o suporte do sistema Sinal ao uso dessas vozes, sendo que, nesse caso, a pessoa terá que adquirir essas vozes no mercado. Tá? A voz Liane, de qualquer maneira, ela é uma voz que tem uma qualidade, digamos, média. Não é uma voz de grande qualidade, mas nós, que já demos, sei lá, centenas de cursos,
nós notamos que quando a pessoa é apresentada ao computador diretamente na voz Liane, sem ter acesso prévio a nenhuma outra voz, a aceitação é razoável. A pessoa aprende a conviver com a voz muito rapidamente e considera suficiente, especialmente porque a voz é uma voz muito clara, pronuncia com muita clareza as falas. É claro que os gaúchos não gostam do S carioca, né? Isso é outra questão regional. Mas, tirando esses pequenos detalhes, a voz é razoável. Mas é isso, o projeto CIDAL foi feito com compatibilidade com o Speech Dispatcher para você poder ter realmente outra possibilidade de leitura. Agora, pegando uma carona nessa questão de comunidade, né, eu acho que comunidade é uma coisa complicada. Nós temos uma comunidade do Osvox que tem comunidade online, que tem cerca de 5.000 participantes, aproximadamente, um pouquinho menos, talvez 4.500 participantes. E a gente nota que a comunidade ela tem múltiplas facetas. Primeiramente, comentando, a comunidade não desenvolve. Essa história que a comunidade desenvolve, isso é conversa fiada. Muito poucas pessoas desenvolvem. Muito poucas pessoas colaboram com o software. E, na verdade, o sistema Ubuntu, por exemplo, ele só se desenvolveu com essa qualidade que tem porque foi feito dentro de uma companhia. Tá? Foi colocado dinheiro em cima dele e se transformou num software que é livre, mas a produção dele foi efetivamente produzida profissionalmente. Tá? Então, se a comunidade não trabalha na criação de programas, ou muito poucas pessoas, quase nenhuma pessoa trabalha no desenvolvimento de programas, centros de pesquisa talvez trabalhem, mas são pouquíssimas pessoas colaboram com software livre com essa vertente. Então, o que sobra para a comunidade de software livre? Trabalhar em suporte e disseminação. Tá? Quer dizer, a comunidade suporta, quer dizer, ajuda, dá orientação, tá? Paga ou não, e trabalha divulgando aquela solução. Tá? E aí, o que eu sinto é que, no nosso país, a coordenação das comunidades é muito precária. Tá? Quer dizer, as comunidades poderiam fazer muito mais para o fortalecimento do Linux e das suas N vertentes, do Ubuntu, do 1.2.3, etc., Linux acessível, poderiam fazer muito mais. Tá? E aí eu não sei de quem é a culpa. Eu entro um pouco nessa meia-culpa que você falou. É um exercício importante para que se fazer, é fortalecer a questão das comunidades, mas fortalecer para que elas possam efetivamente exercer esse papel que é importantíssimo e é realmente aquilo que dá a pujança que o software livre tem, que é o suporte e a disseminação do software livre. Tá? Pegando um pouquinho carona no que o Fernando trabalhou, somente um detalhe. Tá? Concordo com ele plenamente com a questão do 1.2.3, embora eu ache que o software 1.2.3, como muitos outros softwares, eles demandam uma estrutura de treinamento formal. Tá? E aí é uma outra coisa que eu acho que nós temos que trabalhar no fortalecimento dessas estruturas de treinamento formal. Tá? Sem essas estruturas, a gente vai cair quase na obrigatoriedade da pessoa começar através de soluções como DOSVox ou Sinal. Tá? Para a pessoa poder começar diretamente, por exemplo, no 1.2.3, as estruturas formais de treinamento, não sei se o Fernando concorda completamente com isso, elas têm que ser fortalecidas. A gente está bem preocupado com o horário, porque a gente tem um horário de término para o auditório e a gente tem um lanche e tem uma mesa grande daqui a pouco. Então, vou fazer de autoritária e a gente vai encerrar a mesa. Desculpe, Fernando. Mas, na verdade, eu queria só falar uma coisa, que eu espero, acho que a gente, como projeto, espera que essa seja uma mesa de abertura, de conversas, para que essas provocações que você traz sobre comunidade, sobre os desenvolvedores, e aí o André até levantou a mão para responder, eu pensei, não responde aqui, leva ele para o FISLE para ele fazer essas provocações lá,
porque daí a comunidade pode responder, e aí a comunidade se sentir provocada, e aí todo mundo se mobilizar. Então, acho que, de verdade, a gente espera mesmo que essa mesa tenha sido um começo e que a gente consiga promover esse encontro de novo, de repente, no FISLE, né? Queria falar, Sadi, que bom que você falou que talvez tenha uma trilha. Vamos empreender esforços para nos juntarmos e aí a gente está à disposição mesmo para fazer essa luta junto, porque a gente se sentiu muito incomodados ano passado e acho que para esse ano o nosso plano é mesmo habitar o FISLE e fazer intervenções lá para pensar software livre e acessibilidade. Então, vamos para o café continuar a conversa e, gente, vamos voltar às 4 aqui estourando. Obrigada.